Em 1970, Eric Clapton, junto com outros 3 músicos excepcionais, formavam uma nova banda, Derek and the Dominos, que viria a lançar apenas um álbum de estúdio, o excelente Layla and Other Assorted Love Songs. Embora o disco tenha sido um fracasso de venda e crítica na época, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais criativos e impressionantes de toda a carreira de Clapton. Vamos então falar sobre esse descasso, vamos falar de música. O primeiro e único álbum de estúdio do quarteto Derek and the Dominos foi lançado em novembro de 1970. O quarteto era Eric Clapton nas guitarras, Bobby Whitlock nos teclados, Carl Radle no baixo e Jim Gordon na bateria. Um super quarteto só de músicos excepcionais. Mas a estrela da banda era o Eric Clapton, que nesse momento, em 1970, já se tratava de um superstar. Ele já era o deus da guitarra, a frase Clapton is God já existia, o Cream já tinha acabado, enfim, ele já tinha feito muita coisa importante nesse momento, já estava muito bem estabelecido. Os outros músicos não é que eram músicos quaisquer, eram músicos com uma grande reputação, mas eles não eram famosos, vamos dizer assim. Eles tocavam acompanhando outros artistas, na maioria das vezes, gravando, fazendo shows e turnês. A banda gravou esse único disco que saiu como um disco duplo, foram 2 discos de vinil, foram 14 músicas, dessas 14 músicas, 9 foram escritas pela própria banda, dentro da banda, e 8 dessas músicas foram escritas pelo Eric Clapton junto com uma outra pessoa. Então ele não escreveu nenhuma música sozinho, sempre ele tinha um parceiro. Na maioria das vezes, o parceiro dessas 8 músicas foi o tecladista Bobby Whitlock. Quando o disco saiu, ele foi um fracasso, tanto nas vendas quanto na crítica, ainda mais por ser a nova banda do super Eric Clapton. Então todo mundo, a própria banda, estava esperando muito mais. Mas olha só que interessante, em 72 saiu uma compilação, um disco, trazendo os melhores momentos até então da carreira de Eric Clapton. A compilação chamava The History of Eric Clapton, e nesse disco eles incluíram Layla, que estava presente no álbum do Derek and the Dominos. E aí, em 72, essa música fez muito sucesso, virou um hit. E aí, como num passe de mágica, as críticas àquele álbum que tinha sido tão mal recebido lá em 1970 melhoraram bastante. As pessoas, os críticos de música, começaram a falar muito bem daquele álbum que tinha sido lançado há 2 anos anteriores, há 2 anos atrás, não é? Então aí são as curiosidades das críticas musicais, né? Enfim, esses aí são os fatos. A banda Derek and the Dominos foi formada em 1969, onde os músicos se conheceram. Eles estavam tocando no verão de 1969 com uma banda chamada Delaney and Bonnie and Friends. Na verdade, Delaney and Bonnie eram um casal que cantavam juntos e eles decidiram formar uma banda para acompanhá-los. E a banda que os acompanhava tinha essa estrutura de super banda, muitos músicos no palco, aquela festa, aquele espírito hippie ali do fim dos anos 60. Então, era esse tipo de banda. E a banda não tinha muito uma formação definida. Músicos entravam e saíam o tempo todo. Então, muita gente famosa tocou nessa banda por um tempo, ou por um show, ou por alguns shows. George Harrison tocou na banda, enfim, várias outras pessoas. E os 4 membros do Derek and the Dominos tocaram juntos ali durante o verão de 69. E rolou uma química muito interessante entre eles e eles decidiram formar essa banda. E foram para a casa do Eric Clapton na Inglaterra e começaram a tocar juntos e fazer jams, né, fazer sessões de improviso. E o Clapton fala, palavras dele, tudo que fazíamos era improvisar e a noite virava dia e o dia virava noite. E esse momento foi muito impressionante para ele, que ele disse, eu jamais havia me sentido tão livre em termos musicais. Então foi um momento muito importante para ele, um momento muito marcante musicalmente para ele estar tocando ali naquela nova banda. E olha só como ele estava empolgado com o negócio. Ele diz, Carl Radle e Jim Gordon, ou seja, o baixista e o baterista, é a seção rítmica mais poderosa com que eu já toquei. Então, a seção rítmica, né, basicamente o baixo e a bateria em uma banda de rock, uma banda de música pop no geral, vamos dizer assim, é
é a espinha da banda. É muito importante. Muitas vezes o baixista não aparece, né? O baterista também não aparece tanto, tá ali atrás da bateria, mas é o ponto ali onde no Brasil a gente chama da cozinha, a cozinha da banda. E quando você tem na banda uma cozinha muito boa, tudo funciona mais facilmente. E ele diz que essa cozinha do Derek and the Dominos é simplesmente a seção rítmica mais poderosa com a qual ele já tocou. E ele vai mais além, ele diz o seguinte: quando me dizem que Jim Gordon é o maior baterista de rock and roll, eu penso que é verdade. E de fato, o Jim Gordon não é tão conhecido pelo público geral, vamos dizer assim, mas é um baterista excepcional que tocou com Crosby, Stills Nash, Alice Cooper, B.B. King, John Lennon e mais uma par, dezenas e dezenas e dezenas de artistas famosos, um baterista excepcional. E o Eric Clapton diz aí que, no mínimo, ele está ali, ele pensa que o Jim Gordon pode ser um dos maiores, ou ele pode ser o maior baterista de rock que existiu. Enfim, essa é a situação, esse é o naipe dos músicos que estavam formando ali o Derek and the Dominos. A banda fez uma pequena turnê dentro da Inglaterra e o Eric Clapton curtiu muito porque eles tocavam em barzinhos pequenos e é um tempo onde não havia internet, então você, estando ali num bar e um quartetozinho tocando no palco ali, não tem como você saber que aquele quarteto tem ali no meio o Eric Clapton. E ele fala que curtiu muito porque ele tocava em lugares obscuros para 50 e 60 pessoas e ele adorava isso. O Eric Clapton, ele fala muito dessa questão de ter uma dificuldade de lidar com a fama. Inclusive, ele fala isso na biografia dele, que eu fui aqui no meio das minhas caixas de livros, eu li esse livro há muito tempo, e quando eu tive a ideia de falar sobre esse álbum, eu lembrei que esse livro ia me ajudar e dei uma lida novamente na parte que ele dedica ao Derek and the Dominos. E ele fala dessa questão de gostar muitas vezes de tocar como um anônimo, voltar assim às raízes, né? Então por isso que ele curtiu esse momento aí. E ele fala que nesse período dessa turnê, ele escreveu as músicas que viriam a entrar no disco. O disco é basicamente sobre a Pattie Boyd, que era a mulher do George Harrison na época. O George Harrison era o melhor amigo, provavelmente, do Eric Clapton na época. E o Eric Clapton estava apaixonado pela Pattie Boyd, ou seja, ele estava apaixonado pela mulher do melhor amigo. Enfim, né? Treta pesada. E ele chamou ela no disco de Layla, ele deu esse codinome a ela. E o disco ele escreveu a respeito disso aí, que ele já tinha se declarado a ela, e ela tinha falado que não daria, e ele tava ali com a dor de cotovelo danada, e escreveu essas músicas do disco. Mas o disco foi gravado, as músicas foram escritas ali na turnezinha na Inglaterra, mas o disco foi gravado na Flórida. E quando eles foram pra Flórida, foi assim uma coincidência incrível que eles tiveram a oportunidade de assistir a banda Allman Brothers. E ele conheceu o histórico, lendário Duane Allman. E ficou, como qualquer pessoa normal, impressionado com o jeito que o Duane Allman tocava guitarra. E convidou o Duane Allman pra tocar ali no disco que eles estavam fazendo. Resultado, o que o Eric Clapton diz? Ele foi como um irmão musical que eu nunca tive. Quando o Duane foi tocar de volta com o Allman Brothers, ou seja, quando ele parou de tocar ali com a gente no estúdio e voltou para a banda dele, nós jamais fomos os mesmos. Então houve uma sintonia, esse momento é muito intenso entre os dois e o disco ali se resume muito, vamos dizer assim, 80% do disco são os dois ali duelando, o entrosamento dos dois guitarristas, sensacional. E é o seguinte, eles voltaram depois de gravar, voltaram para Inglaterra e o disco foi lançado e não deu certo, como eu já falei. E qual é a questão aqui? O nome da banda, Derek and the Dominos, esse nome foi inventado minutos antes deles subirem no palco para fazer o primeiro show. Eles se perguntaram qual é o nome da banda mesmo? E aí eles tinham um amigo com eles que sempre chamava o Eric Clapton de Del. E daí ele subiu no palco e apresentou a banda como ele queria dizer Del and the Dominos. E ele fala Derek and the Dominos. E aí a banda gostou do som e virou Derek and the Dominos. Mas o que acontece? O disco falhou muito ao fato de ninguém saber que o disco se tratava da nova banda do Eric Clapton. O público não se ligou nessa. Tanto é que 2 anos depois foi lançado a música Layla na coletânea lá com o nome do Eric Clapton e a coisa funcionou. Então a questão do nome foi muito séria, atrapalhou bastante o sucesso do disco. E o que acontece? Foi um pouco de cabeça dura
do Eric Clapton nesse momento, e ele confessa isso na própria biografia. Ele queria que o disco vendesse por conta própria. Ele não queria usar a fama dele para promover o disco. Ele, na cabeça dele, ele era muito purista, ele era muito, assim, idealista, muito romântico com a música. Ele fala isso novamente na biografia. E ele achava que não seria correto ele usar o nome dele para promover esse disco novo. E aconteceu que o disco não deu certo. Ele estava errado nessa, né? Mas aí a galera insistiu, a gravadora insistiu, e eles criaram uma frase: Derek is Eric. Ou seja, o Derek é o Eric. Pra chamar aí a atenção da galera que o Derek and the Dominos, na verdade, era Eric and the Dominos. Mas mesmo assim, a coisa não funcionou. Fizeram uma pressão deles irem para os Estados Unidos, promover o disco. Eles tocam até na televisão, a única aparição na televisão que eles fazem, num programa, inclusive, do Johnny Cash. E no programa ali, é fácil achar esse vídeo no YouTube, você vê a banda tocando e o centro das atenções está no Eric Clapton. Mas mesmo assim, o negócio não funcionou. E essa viagem dos Estados Unidos, essa turnê de promoção, essa coisa toda que eles fizeram nos Estados Unidos para promover o disco, trouxe uma coisa que quase não afeta banda de rock: drogas. Então, nessa turnê, o Derek and the Dominos teve esse problema aí que quase nenhuma banda de rock tem. Afundaram nas drogas, principalmente na heroína. O Eric Clapton, depois disso, teve um problema muito sério de vício em heroína. E nessa turnê, eles se afundaram nisso aí. E quando voltaram para começar a trabalhar um novo disco, a coisa não funcionou. 4 malucos cheios de heroína dentro de um quarto para fazer um disco não tem como dar certo, né? A probabilidade da coisa dar errada é muito grande. E aí foi o que aconteceu, a banda acabou já no momento que eles estavam tentando fazer um segundo disco ali em 71. Esse momento marca um início muito complicado da vida do Eric Clapton, que ele chama dos anos perdidos. Ele veio a se reerguer somente em 74, quando ele lançou um outro disco de estúdio, um disco muito bom, inclusive, chamado 461 Ocean Boulevard. Então, essa é a história do Derek and the Dominos em linhas gerais. Vamos falar aqui um pouquinho das músicas que mais me atraem nesse disco. O disco começa com I Looked Away, que é uma música muito linda, na minha opinião. É uma música que para muita gente não desperta muito interesse. Muitas pessoas que até gostam de rock, que conhecem muitas músicas do Eric Clapton, não conhecem essa música. Essa música não entrou assim para a grande discografia do Eric Clapton, para o topo da discografia dele. Mas é uma música que, para mim, deveria estar lá. Eu adoro essa música, principalmente o solo que a encerra. Eric Clapton começa ali queimando, aquele solo bem, assim, bem blues mesmo. E depois ele entra, termina o solo com uma linha melódica absolutamente linda, na minha opinião. Maravilhoso. E essa música, ela me pegou desde o primeiro momento que eu a ouvi. Eu conheci esse disco quando eu estava lendo a biografia, muito tempo atrás. E quando ele falou do disco, eu tive o interesse de conhecer o disco. E no momento que eu ouvi essa música, eu já me apaixonei. Ela abre o disco. Sensacional. Adoro essa música. E ela já começa com uma característica que tem no disco todo. A variação, o ping-pong de vocais entre o Eric Clapton e o Bobby Whitlock. Os dois praticamente são vocalistas principais no disco. O Eric Clapton canta mais, ele é o vocalista principal, mas várias vezes o Bobby Whitlock entra como um vocalista principal também. Então, às vezes o Eric Clapton canta, às vezes ele canta, e às vezes eles cantam juntos, então rola um entrosamento bem legal. Eles têm timbres de voz completamente diferentes, então é uma coisa interessante que tem nesse disco a questão dos vocais. Acontece nessa primeira música e acontece em vários momentos durante o disco. É uma característica desse disco. A outra música que eu queria falar é a segunda música, chamada Bell Bottom Blues, o blues Boca de Sino, que a história é a seguinte: quando eles estavam indo para os Estados Unidos gravar a música, a Pattie Boyd, a esposa do George Harrison lá, pediu para o Eric Clapton trazer uma calça boca de sino para ela, que não conseguia achar lá onde eles moravam, na Inglaterra, e ele ia para os Estados Unidos e pediu para ele trazer essa calça para ela. Essa calça de boca de sino, em inglês, calça boca de sino é Bell Bottom Pants, e aí ele fez, ou Bell Bottom Jeans, né, e ele fez Bell Bottom Blues, o blues boca de sino, vamos dizer assim, né, uma música linda, uma super balada, que conta com a genialidade do Jim Gordon na bateria.
ela tem uma assinatura de bateria muito diferente da tradicional no rock, principalmente em uma balada, uma música de amor assim. Só um cara muito bom para conseguir fazer aquela assinatura ali de bateria, trabalhar daquele jeito, aquela batida e fazer isso funcionar tão bem quanto funcionou. Bem incomum, mas sensacional, mostra a genialidade do Jim Gordon. A outra música que eu queria falar a respeito é Keep On Growing, que é a terceira música do disco, e é um super blues rock, começa, né, com um riffzão de guitarra bem legal, e tem uma percussão no fundo, os vocais também, aquele mesmo esquema que eu falei, os dois alternando, então uma excelente música. E pode ser que essa música é o primeiro momento onde o Duane Allman entra no disco, mas isso não está confirmado. Parece que ele está ali, a gente não sabe se é ele tocando ou se é o Eric Clapton fazendo um overdub, né, fazendo uma gravação depois, mas fato é que pode ser que ele tenha estado ali, mas isso não é garantido. O que é garantido mesmo é que ele aparece apenas na música 4. E aí da música 4 até o fim do disco ele aparece em todas as músicas, dando simplesmente um espetáculo. As 3 músicas anteriores que eu falei, elas são todas de autoria do Clapton com o Whitlock. E essa música 4, onde com certeza o Duane Allman aparece pela primeira vez, ela é um cover de Jimmy Cox. A música chama Nobody Knows When You're Down and Out. Então é um blues lento, a primeira aparição ali do Duane Allman, uma música que ficou muito bonita, uma ótima versão que eles fizeram. Outra música que eu queria falar, que pra mim é o ponto altíssimo do disco, Any Day, a minha música favorita dentro do álbum, que foi escrita também pelo Clapton e Whitlock. Conta com um show, um absoluto massacre do Duane Allman na guitarra, uma coisa maravilhosa, e os dois ali trabalhando juntos, né? Além desse show particular do Duane Allman, o Clapton ali também tá junto, e a dupla realmente arrasa. E na minha visão, essa música tem a melhor sessão de vocais, de vocal, né? A melhor sessão de voz do disco. Os vocais que eles fazem nessa música são os melhores dentro do disco todo. Uma música sensacional. Vale muito a pena conferir, pra mim, a melhor música do disco. Eles também gravam uma cover, Key to the Highway, fazem uma versão de 9 minutos. Essa música foi gravada, é um blues, né? Foi gravado por inúmeros artistas de blues e de rock também. Mas a versão deles tem 9 minutos, muitos solos, muitas frases, muitos improvisos. E é basicamente ali uma plataforma para os dois guitarristas solarem em cima. Algo que é muito comum no blues elétrico, né? No blues rock. Algo que acontece bastante, aquele momento do blues ali, que a banda fica só segurando e os guitarristas, ou o guitarrista, fica ali quebrando tudo, né? Então, é o que eu chamei de uma plataforma para os dois guitarristas improvisarem e quebrarem tudo, né? E nessa música, você tem o solo do Eric Clapton, quando ele entra para solar, ele masca as primeiras notas, ele dá até um gritinho, você ouve isso no disco. Ele entra no primeiro solo que a música tem, ele vai tocar, ele masca as notas, ou seja, ele comete um errozinho ali, e ele até dá um gritinho no fundo, assim, tipo assim, opa, complicou aqui. Mas eles decidiram não tirar essa versão, ou decidiram usar essa versão pro disco, do jeito que tava, porque ela realmente ficou muito boa, muito espontâneo, muito cru, o jeito que eles gravaram. Então ficou realmente como uma banda, literalmente uma banda ao vivo tocando ali, e isso transparece muito no disco. Inclusive, esse fato de ser um disco mais cru, um disco com menos preocupação, a maneira como ele foi gravado, gerou muitas críticas lá na época que ele saiu. Então muita gente chamou o disco de meio descuidado, meio assim, sem muito trabalho, sem muito capricho. Mas foi a maneira que eles gravaram, e isso é um dos pontos altos do disco, porque pegou ali o espírito mesmo dos músicos, né, como eles estavam tocando junto ali. Essa música, Key to the Highway, é uma música que acompanhou o Eric Clapton na carreira toda. Ele sempre tocou essa música aí ao vivo durante, né, as décadas que se seguiram. Inclusive no disco que ele fez com o B.B. King, Riding with the King, eles gravam essa música lá. Uma outra música bem legal, Tell the Truth, também, de composição do Clapton com Whitlock, vale a pena também, um dos pontos legais do disco. Tem também um outro cover que acompanhou o Eric Clapton durante toda a sua carreira, nos anos seguintes, que foi Have You Ever Loved a Woman? Ele tocou essa música sempre ao vivo, é mais um blues lento, né? Mais um slow blues. E também, novamente, mais uma plataforma ali para os dois guitarristas humilharem. E aí nós temos um outro ponto que eu queria destacar, altíssimo do disco, que é o cover que eles fizeram de Little Wayne do Jimi Hendrix. A versão que eles fizeram é absolutamente incrível,
tem uma guitarra, um arranjo de guitarra nessa música o tempo todo, que tem muito reverb, a música tá colocada na mixagem assim, bem lá atrás. Só pra você entender, quando você ouvir, e eu espero que você ouça, porque é excelente a versão, parece que a guitarra, ele tá tocando meio num penhasco, assim, né? A sensação que você tem é isso, mas é claro que eles estão dentro do estúdio e foi usado ali um efeito chamado de reverb. Então a guitarra tem essa sensação de que o cara tá meio tocando assim num lugar aberto, num penhasco, no meio das montanhas. Enfim, um timbre de guitarra muito interessante que funcionou incrivelmente para essa música. Essa música foi gravada ali em 1970 e dias depois dessa música ter sido gravada, antes do disco ter sido lançado, o Jimi Hendrix morreu. E inclusive essa morte do Jimi Hendrix, o Eric Clapton tá super conectado a ela, porque ele fala, inclusive no livro, que ele tinha comprado uma guitarra pro Jimi Hendrix, uma Fender Stratocaster, que era o modelo que o Hendrix usava, e era muito difícil achar guitarras para canhotos. O Jimi Hendrix era um cara canhoto. Inclusive o Jimi Hendrix tocava com a guitarra de destro invertida, né? E aí o Clapton viu uma guitarra para canhoto, comprou essa guitarra e levou essa guitarra para entregar pro Jimi Hendrix numa festa, num show que ele sabia que o Jimi Hendrix iria estar. Mas o Jimi Hendrix não apareceu lá e no outro dia ele descobriu que o Hendrix tinha morrido. Enfim, mas é um ponto altíssimo do disco, e o interessante é que quando eu ouvi essa música lá atrás, pela primeira vez que eu ouvi o disco, eu não gostei dessa versão, porque eu sou apaixonado com a versão original dessa música, a versão do Hendrix. Eu acho aquela música maravilhosa em todos os aspectos. E aí, eu acho que a coisa não bateu, eu não curti a música na época, mas foi uma música que envelheceu bem no meu gosto. À medida que os anos foram passando, eu vi o quanto essa versão é espetacular. A outra música, pra gente finalizar aqui, que eu queria destacar, obviamente, a música principal do disco, Layla, que foi escrita pelo Clapton e pelo baterista, o Jim Gordon. Então, essa música, Layla, fala a respeito da esposa lá do George Harrison, a Pattie Boyd, que veio a se casar com o Hendrix, com o Clapton, anos depois, mas nesse momento aqui ela ainda era esposa do George. É uma música que tem uma progressão de acordes bem interessante, ela muda a tonalidade, então a introdução é em um tom, e daí quando eles entram pro verso da música, o tom da música muda, algo que não é tão comum, acontece com uma certa frequência, mas não é tão comum assim na música pop, no rock. Então uma progressão de acordes interessante, criativa, bem legal, e a introdução também, né, matadora, incrível aquele riff. A música tem uns vocais bem legais. Enfim, não vou ficar muito falando aqui dessa música, porque você provavelmente conhece, né, essa canção. Tem o slide guitar do Duane Allman lá o tempo todo, e aquele fim ali, quando você tem aqueles 4 minutos finais de aquele ponto onde o que aparece mais é o piano, né, você tem aquela progressão de acordes ali no final, progressão de acordes que ficou muito bonita, com as guitarras improvisando atrás, tem também o violão, o Duane Allman fazendo os slides lindíssimos atrás. Então você tem aqueles 4 minutos finais ali, onde eles ficam naquele loop, naquela progressão de acordes ali em dó maior. Maravilhoso, e seria uma maneira épica de terminar o disco. O disco termina assim, quando Layla termina, você fala, nossa, perfeito, o disco acabou aqui. Mas não, eles colocaram uma música no final que não tem nada a ver, a pior música do disco. Muitas bandas fizeram isso, tem essa péssima mania de colocar uma música no final do disco que não deveria estar ali, uma música que não tem nada a ver, eles vão lá e colocam a música no fim do disco, sendo que a música anterior é maravilhosa e ela termina assim, ela termina o disco de uma maneira perfeita. Era só terminar ali, mas aí a banda por algum motivo decide colocar uma outra música lá que não tem nada a ver. Por exemplo, o Abbey Road dos Beatles é um exemplo disso. O disco ali termina perfeitamente. Aí você acha que a coisa acabou, vem uma outra música no finalzinho que não tem nada a ver e, né, quebra esse final épico do disco. Com o Derek and the Dominos isso aí acontece. Mas enfim, não apaga o que foi feito anteriormente, né? Esse disco e essa banda tem umas curiosidades que o Derek and the Dominos acompanhou e ajudou, contribuiu muito com o disco histórico do George Harrison, All Things Must Pass. Então, as duas bandas ali estavam bem ligadas, né? O George com a banda dele lá, o Clapton com o Derek and the Dominos. Então, eles se ajudaram bastante aí. E o Derek and the Dominos tocou e contribuiu com as gravações de All Things Must Pass. Esse momento na carreira do Eric Clapton
foi muito importante, que foi nessa fase, 69, 70, que ele decidiu se tornar um cantor de frente. Ele cantou muito no Cream, mas o cantor principal do Cream era o Jack Bruce. Ele nunca se via como um cantor, ele sempre era voltado para o guitarrista e cantava quando precisava. Mas aí, nessa época da carreira dele, pessoas começaram a insistir que ele deveria cantar. E em 1970, antes dele gravar com o Derek and the Dominos, ele gravou o seu primeiro disco solo, onde ele, obviamente, canta ali todas as músicas do disco. E no Derek and the Dominos, ele também assume quase todos os vocais, é o vocalista principal, né, do disco. E então essa é a questão. Esse momento de virada aí da carreira do Eric Clapton. Foi nesse momento que ele virou essa versão do Eric Clapton, que foi quase a carreira toda. Ele saiu ali daquele músico de banda para virar um músico solo. A ideia de um artista solo surgiu aí. E depois do Derek and the Dominos, ele sempre foi um artista solo. E aí foi sempre o Eric Clapton que nós conhecemos até hoje. Uma outra mudança importantíssima que ele teve para os guitarristas e os fãs de rock mais aficionados, assim, os nerds, foi nessa época que ele começou a tocar com Fenders Stratocasters, essa guitarrinha aqui, né? Esse modelo de guitarra. Ele sempre, no Cream, nos momentos anteriores da carreira dele, ele tocou basicamente com guitarras Gibsons, né? Com guitarras Gibson. Tocou com Gibson Les Paul, Gibson SG 335, a Gibson 335, né? Então ele era sempre associado com Gibsons. Mas nessa época ali, 69, 70, ele começou a tocar com Fenders Stratocasters e virou a guitarra da carreira dele toda, basicamente. Tanto é que é o que tá no livro dele, tem uma outra aqui. E quando você pensa na guitarra do Eric Clapton, a primeira que vem na cabeça, obviamente, é a Stratocaster. Essa guitarra aqui, inclusive, a história dela, ela é chamada de Blackie. Foi como ele a apelidou, a pretinha, né? Ela foi uma guitarra que ele comprou 6 Stratocasters, eu acho. E aí ele desmontou essas guitarras, desmontam o corpo e o braço, saem da guitarra e tal. Ele desmontou as 6 guitarras, pegou a melhor parte de cada uma delas e montou a Blackie. Então essa guitarra aqui, na verdade, ela é uma junção de partes de 6 guitarras que ele comprou. Enfim, nesse momento ele teve essa mudança aí. Ou seja, esse período ali do Derek and the Dominos é um momento crucial. Esses anos ali, 69, 70, esses 2 anos, são os anos cruciais para moldar o Eric Clapton, que existiu durante quase toda a carreira dele. Então, muito importante esse momento, né? E qual é a minha opinião sobre esse disco? Para mim, é o melhor disco, sem exagero nenhum, eu tô falando isso aqui sem nenhuma forçação de barra. Eu acho o melhor disco da discografia do Clapton. É o melhor disco que ele participou. É um disco feito em uma banda, não é um disco solo dele, mas eu tô dizendo assim, de todos os discos que ele fez em bandas e em carreira solo, esse pra mim é o melhor disco. Você aí pode chegar pra mim e falar, você tá doido? E os discos do Cream, Fresh Cream, Disraeli Gears, Wheels of Fire? Eu sei, são discos incríveis, são discos pro rock, pra música e pra carreira do Clapton muito mais importantes do que esse disco que nós estamos falando aqui hoje, mas essa é a minha preferência. É um disco que eu adoro ouvir, eu acho uma coisa incrível. Então, é simplesmente a minha preferência. Eu entendo toda a importância, todo o valor artístico e todo o valor cultural que o Cream teve. O que ele fez no Cream é muito mais importante. O descasso que ele fez com o John Mayall, né, o Blues Breakers, que talvez é o maior disco de blues rock de todos os tempos. Se não é o maior, com certeza tá ali entre os 5 maiores. Descasso super importante também. Mas eu tô falando da minha preferência, o que eu gosto de ouvir. Eu entendo o valor de todos os outros, mas o meu favorito é esse disco do Derek and the Dominos. Então a questão é essa daí. Eu acho que o único ponto fraco que esse disco tem é a questão de que o Clapton ele ainda não estava totalmente formado como cantor. Esse foi o momento que ele decidiu virar cantor mesmo. E parece ali que esse trabalho do cantor central, de ser o centro da banda, ele ficava meio incomodado com isso. Ele ainda fica, você repara que no palco ele não é um cara solto. Inclusive eu conheci, quando ele veio ao Brasil, uma pessoa que eu conheço foi ao show e depois ela comentou comigo que não gostou muito do show porque ele foi muito seco, muito gelado, meio arrogante assim. Mas a questão não é essa, é o jeito dele. Ele chega, toca, canta
e fala muito pouco e vai embora. Ele não é aquela super estrela, aquele cara super carismático. E nesse momento eu acho que ele ainda tinha mais dificuldade, provavelmente ele tinha mais dificuldade ainda com isso. Então ele estava um pouco tímido, a qualidade do vocal dele poderia ser melhor, porque ele conseguiu fazer vocais muito melhores nos anos que vieram a seguir. Então esse é o único ponto que eu diria que eu vejo que poderia ser melhor nesse disco. Mas em termos gerais, eu acho absolutamente um descasso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, isso ajuda bastante. Inscreva-se aí no canal também para você receber as notificações de todas as nossas conversas de música que saem por aqui. E comente aí o que você achou do vídeo, o que você acha desse disco e onde você coloca esse disco aí na discografia do Eric Clapton. Quais são os seus discos favoritos? Comente aí à vontade e a gente se vê na próxima, ok? Aquele abraço.